Olá, bem-vindos ao Listão. Esse aqui, como você sabe, é um quadro do nosso canal em que eu apresento uma lista de coisas que eu gosto, de coisas que eu acho que são importantes. E esse listão é um listão para mim bastante especial, porque ele fala de uma das coisas que eu considero que são mais importantes na minha trajetória, na minha vida, que é responsável por aquilo que eu tento trazer para vocês, que é a filosofia. Todos vocês sabem que eu sou professor de filosofia, especificamente de filosofia do direito, e que além de ser advogado, de ser jurista, eu também sou formado em filosofia. De tal sorte que a filosofia sempre esteve muito presente na minha vida. Então hoje, esse listão, eu vou falar sobre 3 filósofos que considero eu que são fundamentais para se compreender o mundo contemporâneo. E antes de eu começar a lista e dar algumas explicações iniciais sobre os critérios, eu vou pedir uma coisa para você. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir, compartilhar e comentar. E comentar é muito importante. Importante porque eu também quero aprender com você. Quais os critérios que me levam a fazer essa lista? Essa lista é polêmica, né? Uma lista complicada. Por isso que eu resolvi falar dos filósofos que eu acho que são fundamentais para a compreensão do mundo contemporâneo. Embora vocês vão perceber que um deles, em termos de história da filosofia, não é exatamente um filósofo contemporâneo, é um filósofo moderno. Mas ainda assim as suas ideias têm um eco muito forte em várias formulações centrais do mundo contemporâneo. Os outros dois são os 2 grandes filósofos da contemporaneidade, sem os quais nenhuma discussão, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, econômico, jurídico, não é possível, na minha opinião e de outras pessoas de opinião muito mais abalizada do que a minha, muito mais balizada, muito mais significativa do que a minha. Para falar desses filósofos, eu quero me fiar num pensador aqui, que é um pensador contemporâneo. Eu estou falando aqui de Jean-Paul Sartre, um dos grandes filósofos do nosso tempo. Jean-Paul Sartre, que morreu em 1980, então não é tanto tempo assim, em termos históricos. E o Sartre fala uma coisa importante sobre filosofia para nos guiar nesse listão, que é o seguinte: olha o que o Sartre diz no seu Questão de Método, um texto importante. Ele vai dizer assim, olha só: toda filosofia é prática, inclusive aquela que à primeira vista parece a mais contemplativa. O método é uma arma social e política. Olha só que interessante. Então, para você que está estudando filosofia, que acha que filosofia é difícil, vou te dizer uma coisa: filosofia é difícil mesmo. Sabe por quê? Porque o mundo é difícil, né? É isso que o Sartre está querendo dizer. O mundo tem uma série de complexidades que a filosofia tenta dar conta. E é nesse sentido que a filosofia é prática, porque a grande filosofia, e é isso que ele está querendo dizer aqui, o que é filosofia de verdade, é aquilo que se estabelece nas nossas formas de ver o mundo, na nossa forma de significar o mundo, independentemente da gente conhecer o filósofo. E os filósofos desse listão de hoje são assim, são filósofos que estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas formas de significação do mundo, na maneira da gente entender e compreender e debater sobre a realidade, e ainda assim a gente às vezes não conhece nada do que eles escreveram. Tão forte a sua influência. Esse é um grande filósofo, no fim das contas, o Sartre está querendo dizer isso. Ele tem tanta influência que a gente não precisa conhecê-lo diretamente para saber que ele é importante. Então vamos começar pelo primeiro filósofo que, como diz Sartre, opera, olha só o que ele diz, opera a totalização do saber. O filósofo é isso, é o que dá conta da totalização do saber, a unificação dos conhecimentos. E ele utiliza esquemas diretores que traduzem as atitudes e as técnicas da classe ascendente, do nosso mundo, dos nossos conflitos. Então vou começar pelo primeiro filósofo que considero fundamental para o mundo contemporâneo. Vou começar, portanto, por Immanuel Kant. Kant, filósofo alemão, filósofo moderno. E quero, antes de falar do Kant, dizer uma coisa. Vocês perceberam que esse listão aqui ele é um pouco diferente? Ele não traduz meus gostos pessoais exatamente. Se fosse para meus gostos pessoais, talvez eu fizesse algumas escolhas diferentes, pelo menos essa primeira escolha do Kant. Mas a questão não é essa, a questão é que a importância do Kant está além do meu gosto pessoal. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente hoje está com uma mania de ler apenas as coisas que a gente gosta, que a gente quer. O mundo está além dos nossos gostos pessoais. A compreensão de certos processos está além daquilo que a gente deseja.
O mundo não é o nosso desejo, ainda que o desejo esteja implicado também com a compreensão do mundo. A questão é que Kant é um filósofo que, goste ou não dele, ele é fundamental para se entender as mazelas do mundo e também para se compreender a forma com que o mundo é organizado. Kant, filósofo alemão, é considerado por muitos o último filósofo da modernidade. E modernidade, vamos lembrar uma coisa, quando a gente fala de modernidade, nós estamos falando de um período histórico que marca a passagem, né, do mundo regido pelas formas medievais para o mundo movido pelos cânones da Europa medieval, especialmente, né, para o mundo dominado do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, pela burguesia, e que opera uma espécie de dissolução, de destruição das antigas formas para dar passagem às formas que serão consolidadas no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, portanto, por isso é o tema de hoje, o mundo contemporâneo é um mundo em que a gente vê a consolidação da economia capitalista, especialmente do ponto de vista econômico, o surgimento do Estado contemporâneo, que é diferente do Estado absolutista, a ideia de impessoalidade, o direito racionalizado, o direito impessoal, a ideia de universalismo consolidada a partir das práticas institucionais. Então esse é o mundo contemporâneo. Então vejam só que o Kant é o filósofo que, ao tentar resolver as grandes contradições, os grandes problemas da filosofia moderna, só para situar vocês, quem são os grandes filósofos modernos? Locke, Hobbes antes disso, David Hume, né, que é um filósofo importante, Rousseau, só para ficar em alguns aqui. O Kant pegou todas as grandes contradições e tentou dar um fecho, tentou resolver as grandes questões da filosofia moderna. E quando a gente fala que o Kant é filósofo moderno, é porque o Kant opera a partir dos três grandes conceitos da filosofia moderna que marcam esse mundo moderno que está em conflito com o mundo das formas medievais, o mundo cristianizado, o mundo da ordem natural. O Kant vai colocar o sujeito, o indivíduo portador de consciência e vontade, no centro do pensamento filosófico como nenhum outro havia feito antes. René Descartes começa esse movimento, mas quem completa esse movimento e coloca o sujeito no centro do pensamento filosófico de maneira magistral e genial é Kant. E Kant traz algumas questões importantes, porque ele vai ser o primeiro filósofo que vai, de maneira bastante coerente, se insurgir contra o individualismo moderno que se pauta apenas na ideia de que os conhecimentos são experiências individuais. O Kant acha que isso é importante, é fundamental. O conhecimento começa a partir do que ele vai chamar de experiência. Só que o entendimento ele está além da experiência. É necessário, portanto, a noção de universal, da universalização do conhecimento. Então o Kant ele consegue de maneira magistral, a partir do método, que isso torna um filósofo original, um grande filósofo, é o seu método, é a sua forma, o caminho que ele usa para compreender o mundo. O Kant ele vai juntar a ideia de razão como um atributo do sujeito com a noção de universalidade. Ele consegue unir essas duas pontas a partir da construção de um método bastante original. A ideia de autonomia da razão do Kant, a ideia de que é necessário estabelecer limites ao conhecimento. E esse estabelecimento dos limites do conhecimento, centrado na figura do sujeito, é que faz com que o Kant ele associe a autonomia da razão com liberdade. Então Kant é um filósofo que está presente, vocês já notaram isso, nas principais formulações do que a gente chama de liberalismo político. Liberalismo político, a noção de universalidade, do indivíduo como centro da vida política, de um Estado forjado a partir de uma lógica de contrato social que difere das outras formas de contrato social. O Kant é muito influente no campo das relações internacionais, o que nós conhecemos sobre direitos humanos de maneira universal, e isso está presente e é reformulado a partir das teorias de Kant. Ou seja, é um filósofo que influenciou todos os debates, né? Então ele precisa ser conhecido. Quem estuda relações raciais também tem que estudar Kant para entender, né, e falo especialmente para quem estuda, eu sei que muita gente que me acompanha estuda relações raciais, é necessário estudar Kant, inclusive para perceber como o racismo ele é construído a partir também da noção de universalismo. Há um texto do Kant famoso, né, em que ele fala sobre o sublime e o belo, né,
que é um texto em que ele vai, um texto sobre estética, em que o racismo vai aparecer também como parte fundamental da construção da ideia de universalismo. Por isso que é importante ler o Kant, para entender essas grandes contradições. Ao mesmo tempo, filósofos contemporâneos, vou citar inclusive um que está vivo, né? Jürgen Habermas, né? É um autor que se vale muito do pensamento de Kant. A própria escola de Frankfurt, né, que também é onde há muitos marxistas, né, ou seja, onde os marxistas, né, da escola de Frankfurt estão, eles também dialogam muito com Kant. O próprio Sartre, que nós falamos aqui, o filósofo, ele também vai dialogar com Kant. Então, é um pensador que tem uma interlocução fundamental com o nosso mundo. Então, Kant, a principal obra do Kant são as suas críticas, né? A primeira crítica da razão pura, o que denuncia já o que o Kant quer fazer. Quando ele fala de crítica, ele está querendo estabelecer quais os limites do conhecimento e e colocar esses limites dentro da autonomia da razão. Então, a crítica da razão pura, depois a crítica da razão prática, que é a filosofia moral do Kant, a ética kantiana, e depois a crítica da faculdade do juízo, né, que é a obra de estética do Kant. Então, autor fundamental, central, e que a gente precisa ler para entender todos os desafios do nosso mundo. O segundo pensador, para se compreender o mundo contemporâneo, me vale mais uma vez do Sartre, né? Olha o que ele vai dizer sobre esse pensador, que ele é a mais ampla totalização filosófica. É nele que o saber é elevado à sua dignidade mais eminente. Sabe quem é esse pensador aqui? É um homem chamado Hegel. O professor Alisson Mascara, ao se referir à classe burguesa contemporânea, ele vai dizer assim: os burgueses têm Kant no coração, mas têm Hegel nas mãos, né? Acho essa frase excepcional, porque na verdade Hegel é, sem dúvida alguma, o pensador que representa esse movimento da totalização filosófica numa sociedade que se consolida como uma sociedade que passa, né, a se construir como uma sociedade industrial, em que o capitalismo ele apresenta as suas formas mais maduras. O Hegel é o pensador que está vendo que é necessário absorver os grandes conflitos, as contradições que são inerentes a essa forma de sociabilidade que nasce do mundo contemporâneo. O Hegel entende, né, que é preciso olhar para esse mundo e entender os conflitos, entender os antagonismos como parte componente desse mundo e não como algo que deve ser retirado para a compreensão. Ou seja, o Hegel ele coloca a contradição dentro da própria lógica de compreensão da filosofia. Esse é o seu método, o método conhecido como o método dialético, a sua dialética, que muitos vão resumir na ideia de tese, antítese e síntese, né? Ou seja, a ideia do absoluto. Então vejam a importância de Hegel. Eu diria, senhoras e senhores, que não é possível compreender, por exemplo, a ideia de um estado impessoal, a ideia de um estado racional, a ideia de que quando você vai diante de um juiz, você está diante de um juiz, você não está recorrendo à pessoa do juiz, mas o juiz está ali como uma espécie de personificação de um estado que é um estado impessoal e um estado racional. Então vejam que a influência de Hegel é tremenda, que a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre Hegel, que é um filósofo realmente muito difícil, porque ele está dando conta de complexidades, né, de um mundo cheio de contradições, daquele mundo, de uma sociedade industrial que nasce essa passagem, né, de uma sociedade comercial, de uma burguesia comercial para uma burguesia sentada numa lógica da indústria, da produção, a partir dos canos de um capitalismo consolidado. E o Hegel está tendo que dar conta desse movimento, ao mesmo tempo reconhecendo todas as contradições geradas por esse mundo. Obra do Hegel, né? Obras importantes do Hegel, eu citaria duas aqui para a gente começar, né? E quando eu falo começar é porque é duro, viu? É difícil, mas eu diria que é fundamental, vale o esforço. Fenomenologia do Espírito, livro importante do Hegel, talvez o seu livro mais importante, e o livro Princípios de Filosofia do Direito.
em que ele vai apresentar sua filosofia política e sua filosofia do direito. Viram que eu falei do Kant, que não tem como entender Estado, direito, economia, vamos acrescentar economia, sem compreender a influência desses filósofos, a influência da leitura de mundo desses filósofos? O Hegel é a mesma coisa. Inclusive o Hegel é considerado um dos pilares do que a gente virá a chamar posteriormente ao mundo do Hegel. Né? O Hegel é um filósofo da passagem do século XVIII para o século XIX. Ele nasceu em 1770, morreu em 1831. Vejam que o Hegel é o filósofo desta passagem e notem que ele será fundamental para a compreensão daquilo que a gente vai chamar de economia política. Fica a minha recomendação para uma leitura de Hegel paciente, dirigida, cuidadosa. Professor, o Hegel era racista. Era. Era assim. As coisas que ele fala sobre a África são terríveis. A maneira com que ele fala dos africanos como sendo uma espécie de infância da humanidade. Só que isso dá para entender muito, né? O que significa dizer que o mesmo filósofo que vai ser o principal teórico do Estado e o principal teórico do direito, podemos dizer assim, né? Tiver das bases para o que a gente vai chamar de teoria do direito, influenciando muita gente, influenciando autores importantes, seja o mesmo autor que vai escrever isso sobre a África. Será que isso não quer dizer nada? Será que não quer dizer alguma coisa sobre a própria Constituição e sobre a própria estruturação do nosso mundo? Então, por isso é importante ler. Sabe quem leu Hegel? Eu acho que é insuspeito. Bom, eu estou falando aqui do próprio Sartre, mas a gente pode falar, por exemplo, de Frantz Fanon. Não é possível entender a obra de Frantz Fanon sem entender também a influência de Sartre e a influência de Hegel em ambos os pensadores. Então, pensador fundamental, essencial para a compreensão do nosso mundo. Last but not least, ou seja, por último, mas não menos importante, ele. Estou falando aqui de Karl Marx. Marx, pensador fundamental, essencial, e mais uma vez vou recorrer à autoridade do velho Jean-Paul Sartre, no seu Questão de Método. Sabe o que Sartre disse sobre Marx? Ele vai dizer o seguinte: o marxismo é o horizonte insuperável da filosofia do nosso tempo. Ah, mas eu não gosto. Problema seu, problema meu. A questão é essa. A questão é que, sem compreender a filosofia, tal como a de Kant, a de Hegel, a ausência de uma leitura da filosofia de Marx impossibilita a compreensão de uma série de processos importantes do nosso mundo. O Marx é aquele que desvendou, alguns vão dizer, os mistérios de um mundo governado pela mercadoria, mas mais do que isso, o materialismo histórico, o método de Marx, é o que nos dá a compreensão de uma constituição do mundo a partir das relações sociais concretas. Materialismo para Marx não é simplesmente se fiar nos sentidos, é entender o mundo e os seus sentidos e a sua construção a partir das relações sociais concretas. E as relações sociais concretas determinadas pelas relações econômicas, ou seja, pelo modo de produção, pelas formas de organização da produção material da nossa vida. É, portanto, a partir destas condições de reprodução material que nós podemos entender, portanto, a lógica que governa o nosso mundo. Eu estou falando aqui desde as formas de produção da consciência, o que a gente pode chamar de ideologia também, teorizado por Marx, até mesmo as construções políticas, o papel do Estado, o direito, como formas sociais que estão adaptadas à continuidade da reprodução das relações sociais dentro da lógica do capitalismo. Para quem estuda relações raciais, também isso é fundamental, entender a raça a partir de uma relação social concreta que está também constituída a partir desse modo de produção capitalista. Então vejam, só para vocês entenderem a importância disso, ou seja, a noção, a ideia de luta de classes, ideologia que nós falamos, a teoria do valor, isso tudo é muito importante, sem o qual a gente não passa. E não estou querendo dizer que a gente não tem que fazer uma leitura crítica. É necessário ler criticamente todos esses pensadores. Agora, sem ler Marx, a gente, por exemplo, não entende Angela Davis. E a gente não entende Marcuse, a gente não entende Adorno,
a gente não vai entender também filósofos que inclusive vão se colocar num campo diametralmente oposto ao marxismo, que vão se colocar como antípodas, como adversários do marxismo, porque eles vão se organizar, e ser anti é justamente se organizar a partir daquilo que eu quero me contrapor. Eles são organizados a partir do pensamento de Marx. O estudo do pensamento de Marx é central, fundamental para diversas áreas. Passam pela economia, né? Pelo direito, pela política, pela ética, pela estética. Aliás, se fizer uma lista dos grandes sociólogos do mundo, os maiores sociólogos da história, um deles sabe quem vai ser o Marx. Se fizer uma lista dos grandes filósofos, o Marx vai aparecer na lista, pode não aparecer em um, em outro, mas ele vai aparecer na maioria das listas pela influência que teve no campo da filosofia. Fizeram uma lista também dos grandes economistas ou dos fundadores, né, dos grandes debates econômicos ao longo da história, o Marx vai aparecer inevitavelmente. Então vejam, entender Angela Davis, entender o próprio François Fanon, que nós já falamos aqui, entender o que foram as revoluções africanas, entender todos os impasses do nosso mundo, a crise do capitalismo, o que a gente chama de necropolítica, é entender, por exemplo, a teoria do valor. Tá? Então, o que ler do Marx? Tem muita coisa para ler, mas eu ficaria com dois apenas. Para começar com um livro que o Marx escreveu, que não é um livro em que ele quis dar um acento rigoroso, escreveu junto com Engels, né? O grande intelectual também, o seu grande parceiro intelectual, seu amigo. Junto com Engels ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista. Muito importante porque ali, apesar de ser um manifesto, tem algumas ideias centrais. E eu não poderia deixar de falar aqui da obra máxima, né, de Marx, uma obra de influência universal, uma obra que não é, ao contrário do que se pode pensar, um livro apenas de economia, mas é um livro de filosofia, mas é um livro de história, é um livro de sociologia, ou seja, é uma dessas grandes obras muito influentes, né, que é O Capital. Um livro também fundador de uma série de correntes, uma série de ideias, uma série de práticas políticas. Apresentei esses três pensadores, agora eu quero saber de você. Você já leu algum desses filósofos? Quer começar a ler? Vamos conversar, coloca nos comentários. Vamos começar a ler os pensadores. Você vê conexão desses filósofos que estão ligados aos problemas políticos que nós temos hoje, por exemplo, a respeito da democracia, a crise econômica, né, o surgimento dos autoritarismos, o ressurgimento, né, porque eles nunca deixaram de estar entre nós. Você acha que esses pensadores de fato são pensadores fundadores dos nossos grandes dilemas que eles apresentaram? Isso é importante na filosofia. O filósofo é aquele que não é aquele que apresenta a resposta para tudo, mas é aquele que coloca a pergunta a partir da qual nós vamos nos mobilizar para tentar responder. E, na minha opinião, esses filósofos colocam as grandes questões do nosso tempo. Quero te agradecer por ter ficado aqui, vou reiterar, para se inscrever no canal, receber as notificações, comenta, compartilhe, e muito obrigado pela sua presença aqui. A gente se vê no próximo listão. Até mais.